E vamos pegar um exemplo aqui de um filho que obedeceu ao seu pai incondicionalmente. E obedecer incondicionalmente significa obedecer sem objeção nenhuma, sem colocar nenhuma barreira, sem ter esse negócio de si, de talvez, de porquê, de pra quê, mas é obedecer até mesmo sem entender, é obedecer até mesmo sem compreender. E foi isso que Jesus fez em Mateus 26, ele foi obediente até o fim, obediente até a morte. E Mateus 26, a partir do versículo 36, nos relata o momento em que Jesus esteve no Getsêmani, que foi pouco antes dele ser preso, pouco antes dele ser açoitado, crucificado. E então Mateus 26, a partir do versículo 36, se você puder, acompanhe pela sua Bíblia, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, quem está dizendo aqui que a minha alma está cheia de tristeza até a morte? Quem está falando isso? Jesus. Então até Jesus já esteve com a alma tão triste até a morte. Estar com a alma tão triste até a morte é estar em profunda depressão. Você compreende isso? Então aqui Jesus estava numa profunda depressão. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti. Estar com a alma triste até a morte é estar com uma vontade profunda de morrer, de sumir, de desaparecer. Estar com a alma triste até a morte é naquele momento em que você abre os seus olhos depois de uma noite mal dormida. É aquele momento em que você abre os seus olhos depois de um período em que você dormiu através de remédios fortes. É aquele momento em que você abre os seus olhos e você pensa: eu não quero me levantar dessa cama. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de seguir. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti. Então, a depressão não é um privilégio seu ou meu. Jesus também se sentiu intensamente triste, depressivo, porque ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele disse isso para Pedro: ficai aqui e vigiai comigo. E eu fico pensando, Pedro, que viu Jesus curando, que viu Jesus expulsando demônios, Pedro, que viu Jesus levantando mortos, Pedro, que viu Jesus multiplicando pães, Pedro, que viu Jesus andando sobre o mar, Pedro, que viu Jesus dando ordem para a tempestade e a tempestade parar, Pedro, que viu Jesus dando ordem para o mar ficar calmo e o mar ficou calmo. Eu fico me imaginando no lugar de Pedro e eu ficaria pensando: o que está acontecendo? Esse daí é Jesus. Esse daí é o Filho de Deus. Esse daí é a última pessoa que eu poderia imaginar que entraria em depressão. Porque depressão, para a gente, é sinônimo de tristeza, aliás, de fraqueza. Depressão, na cabeça da gente, é sinônimo de uma pessoa derrotada. Depressão, na cabeça da gente, é sinônimo de uma pessoa fraca e fracassada.
E talvez isso não fosse diferente na mente de Pedro. Mas Jesus disse: Pedro, ficai comigo, porque a minha alma está em profunda tristeza até a morte. E continuando o texto, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus, orando, prostrou-se o rosto no chão e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aqui, meu amado, olha para mim. Essas palavras de Jesus demonstravam uma profunda, uma incondicional obediência ao Pai. Incondicional. E vou dizer mais, incomum obediência ao Pai. Porque, queridos, existe um ditado que diz que a ignorância é uma bênção. Esse ditado, de certa forma, ele não deixa de ser verdade. Porque tem coisas que é melhor você nem saber, é ou não é? Tem coisas que quando você sabe, você pensa, era melhor não ter sabido que era assim. Por quê? Eu estou dizendo isso. Tem coisas que quando a gente sabe e a gente tem condição de mudar, é bom. Mas tem coisas que a gente sabe e que a gente não tem condição nenhuma de mudar aquela situação, ou aquilo que a gente ficou sabendo. Então seria melhor, em alguns casos, a gente nem saber. E Jesus, ele não tinha o privilégio de não saber o que iria acontecer com ele. Jesus sabia qual era a sua missão, Jesus sabia qual era o seu propósito, Jesus sabia o que ele precisava fazer, e não era nada bom, pelo menos para ele, porque ele sabia que seria preso, ele sabia que seria humilhado, ele sabia que seria escorraçado, ele sabia que seria cuspido, ele sabia que iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, ele sabia que seria chicoteado, ele sabia que seria obrigado a carregar um madeiro pesado até o local onde ele seria crucificado, ele sabia que seria crucificado, ele sabia que ia ter sede, ele sabia que ia ter fome, ele sabia que ia ser abandonado, ele sabia que ia ser perfurado, ele sabia que ia ser destruído, amassado naquela cruz. Então Jesus, sendo homem, como eu e você, foi acometido por uma profunda depressão. E como homem, como eu e você, Jesus disse ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava querendo dizer: Pai, se for possível, que eu não passe pelo que eu estou aqui para passar. Que eu não venha sofrer o sofrimento que eu estou aqui para sofrer. Pai, que eu não seja crucificado. Pai, que eu não seja afastado dos meus amigos. Pai, que eu não veja a minha mãe chorar e sofrer. Porque, irmãos, num período de uma semana, eu estive em 2 velórios. No período de uma semana, eu estive em 2 sepultamentos, essa semana agora que passou. Primeiro sepultamento, a irmã Raimunda, uma senhora de 90 anos. Muita gente estava ali chorando, muita gente estava ali sofrendo, mas a irmã Raimunda tinha 90 anos. As pessoas que estavam ali comigo no sepultamento
eram os seus filhos, eram os seus netos, eram os seus irmãos, eram os seus amigos. Mas eu estive num segundo sepultamento, e esse segundo sepultamento foi ainda mais triste, porque era o sepultamento de uma menina de 20 anos. Estavam ali sepultando ela os seus pais. E a ordem natural das coisas não é que os pais sepultem os seus filhos, mas é que os seus filhos sepultem os seus pais. Não existe sepultamento mais triste do que este. Eu não quero sepultar a minha filha. Eu quero que a minha filha esteja no meu sepultamento. E Jesus foi sepultado e sua mãe presenciou não só o martírio, não só a crucificação, não só o sofrimento, mas a mãe de Jesus viu Jesus sendo sepultado. E você acha que Jesus não pensou nisso, nesse momento, no sofrimento de Maria? Mas Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então não pense, queridos, que muitas vezes a gente vê em alguns filmes que Jesus foi crucificado de boa, que Jesus passou por todo aquele martírio. Eu sou Jesus, eu sou o cara. Nada disso. A mesma dor que você sente, Jesus sentia. A mesma saudade que você sente, Jesus sentia. A mesma tristeza que você sente, Jesus sentia. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35, está escrito. Jesus chorou. Por quê? Porque Lázaro, seu amigo, estava morto. Porque os familiares de Lázaro, seus amigos, as irmãs de Lázaro, estavam sofrendo. Se você sente raiva, Jesus também sentia. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus sentia raiva? Sim. Que a gente pode sentir ira, pode sentir raiva, a gente não pode pecar. Paulo mesmo escreve: ireis, mas não pequeis. Jesus sentiu muita raiva com a hipocrisia dos fariseus, com a hipocrisia dos religiosos, tanto que Jesus os chamou de sepulcro caiado, de raça de víboras. Jesus sentiu muita raiva quando viu aqueles cambistas vendendo coisas na porta do templo e fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Isso está escrito em João capítulo 2, versículo 16. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E ele derrubou ali as bancas, as moedas, as pombas e as coisas que eram vendidas ali. Então Jesus era uma pessoa como eu e como você. Amém? Está entendendo esse mistério, irmãos? E aí no 41 Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus estava numa carne fraca. Então, pastor, qual a diferença de Jesus para a gente? Basicamente a diferença é uma. Tem muitas, mas a gente pode resumir numa principal. A maior diferença entre eu e você e Jesus, entre a gente e Jesus, é que Jesus não tinha pecado. E nós somos pecadores. Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus era o Filho do homem, o Deus encarnado, o Messias,
o Salvador. Aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, no versículo 6. Eis que um filho se vos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é isso? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse aqui é o Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Mas esse Jesus Cristo aqui estava aqui como homem. Mas ele nos deu o maior exemplo para o Dia dos Pais. Ele foi obediente. Obediente ao seu Pai Celestial. E nós temos aqui os nossos pais, alguns ainda têm pais, alguns aqui nunca tiveram, porque pai não é aquele que fecunda a mãe, pai é aquele que cria, amém, queridos? Não é? Fecundar a mãe é muito fácil, mas não é esse tipo de pai que eu estou falando. Então muitos aqui têm o pai, mas não é o pai biológico. Alguns aqui o pai foi o avô, alguns aqui o pai foi o padrasto, alguns aqui o pai foi o tio, enfim. Eu estou falando do pai, não simplesmente do pai biológico, mas eu estou falando do pai na sua essência, do ser pai. Amém, queridos? E Jesus nos deu um exemplo, porque ele foi obediente até o fim ao seu pai. Jesus obedeceu ao pai. Mesmo não querendo. Porque o texto aqui é muito claro. Que seja feita, meu Pai, a tua vontade, não a minha. Ah, pastor, então Jesus aqui errou. Como assim, meu querido? Tenha um pouco de sensibilidade. Seja mais humano. Porque se Jesus viesse como Superman, você conhece o personagem, o Superman. O Superman é invulnerável. O Superman é a prova de bala. O Superman não sente frio, não sente calor. O Superman pode cair uma pedra de 20 toneladas que ele não morre. Ele é invulnerável. Ele é indestrutível. O Superman é um modelo de perfeição física, psicológica. O Superman tem superpoderes, mas o nosso Jesus, quando veio, ele veio como um homem, como eu e você. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio, calor, ele se entristecia, ele chorava e ele ficava depressivo. E a depressão de Jesus, ela foi tão grande que Jesus chegou a suar sangue. E se você for estudar sobre esse fenômeno de suar sangue, os médicos, eles dizem o seguinte, que é possível uma pessoa suar sangue quando essa pessoa está passando por um grau muito alto de estresse. A pessoa sua sangue quando ela está numa situação de extrema vulnerabilidade física, psicológica e espiritual. Uma pessoa sua sangue quando ela já nem está mais no limite. O limite físico, o limite emocional, o limite psicológico dela já está no buraco. E Jesus esteve assim. Mas Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje é dia dos pais, é comemorado, pelo menos o comércio, não sei quem inventou esse dia, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Hoje é o dia dos pais, uma homenagem justíssima a todos os pais.
Nós temos que homenagear nossos pais, porque Jesus foi quem mais homenageou seu pai. E eu tenho certeza que o pai terreno de Jesus também tinha muito orgulho dele. Eu tenho certeza que Jesus foi um excelente filho, não só para o pai celestial, mas também para José, que era o pai terreno dele, que Jesus o honrou. Eu tenho certeza disso. Então esse exemplo que a gente tem que trazer, queridos, porque o que a gente tem visto nos filmes, nas séries, nas novelas, são duas coisas. Primeira, a desconstrução do masculino, a desconstrução do homem. O que o sistema, o que a nova ordem mundial, o que o establishment, o que a política, o que o jornalismo, o que esse mundo maligno tem procurado fazer? Desconstruir a figura de autoridade do homem, desconstruir a figura de autoridade do pai. Vocês percebem que na maioria dos filmes, na maioria das séries hoje em dia, o homem é um bobalhão, o homem é um fraco, quem comanda é a mulher, quem lidera é a mulher, a figura forte é a mulher. Perceberam isso? Na maioria dos filmes, na maioria das séries. Não estou questionando aqui a capacidade da mulher, a mulher é capaz. Mas o que a gente tem visto não é isso. Não é uma exaltação da mulher por si só, mas é denegrir o papel que Deus deu ao homem na sociedade. É diminuir o papel dado ao homem e, consequentemente, o papel dado ao pai. A figura do pai, isso é ensinado em escolas, isso é ensinado em universidade. A figura do pai é tida e é ensinada como uma figura opressora. A figura do pai é ensinada como uma figura que não se deve respeitar, porque é obsoleta, porque é retrógrada. Os nossos filhos são ensinados a não nos respeitarem como pai. Os nossos filhos, isso é diabólico, eles são ensinados a considerarem os seus pais como iguais. E eu volto a repetir, se você considera o seu filho igual a você, meu amigo, abre o teu olho, porque um dia teu filho vai dar na tua cara. Teu filho não é igual a você, teu filho não é teu amigo, teu filho está numa condição inferior à sua. Seu filho não é teu amigo, ele é o teu filho. Quem manda na tua casa é você. Quem dá a última palavra na tua casa é você, não é o teu filho. Teu filho tem que obedecer. Ele não tem que entender, ele não tem que concordar, ele não tem que aceitar, ele só tem que obedecer e ponto final. Esse é o papel do pai. Pastor, o senhor está dizendo que o pai tem que ser autoritário, que o pai tem que fazer e acontecer e eu tenho que obedecer? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Se o seu pai bate na tua mãe, o que você tem que fazer? Você vai deixar teu pai bater na tua mãe? Não. Se você tiver força para segurar o teu pai, segure-o. Se você não tem força para segurar o seu pai, chama a polícia. Denuncia teu pai. Se você quiser fazer isso, faça. Porque isso é errado. Seu pai está errado. Mas o que eu estou dizendo para você é que teu pai é uma autoridade. E que você, como filho, tem que obedecê-lo. Por ser uma autoridade. Se seu pai diz para você, chega às 10 horas da noite, você vai chegar a que hora?
10 horas da noite, chega antes até. Se teu pai diz para você, eu não quero que você traga esse amigo na minha casa, esse amigo não é bom para você, esse amigo cheira cocaína, esse amigo fuma maconha, esse amigo não é uma boa companhia, o que você vai fazer? Obedece teu pai. Se afasta dessa pessoa, porque teu pai, ele te ama, porque teu pai quer o melhor para você, porque o teu pai tem experiência que você não tem ainda. Então nós estamos falando de pai, não estamos falando de vagabundo, de picareta, de pessoas que nem merecem ser chamadas de pai. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando de pai. Pai comete erros, pai comete falhas, mas pai é pai. E Jesus obedeceu ao seu pai, mesmo não querendo, mesmo sabendo que aquilo ia trazer sofrimento para ele. Porque, queridos, olha para mim, vou falar uma coisa para você. Muitas vezes o que o pai da gente fala para a gente, o que ele nos diz, é uma coisa que a princípio é dolorosa. Porque a gente está vivendo no mundo do TikTok, no mundo do Instagram, do Facebook, no mundo onde tudo parece mais fácil, tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que acontecer quando a gente pensa que tem que acontecer. E aí nosso pai vai e diz assim, o caminho que você tem que tomar é o caminho mais difícil. O caminho que você tem que tomar é um caminho que vai exigir de você esforço. O caminho que você tem que tomar para onde você quer chegar vai exigir de você dedicação. Você vai ter que largar a namorada para estudar. Você que vai ter que largar os amigos, a saída com os amigos para ficar em casa estudando. Teu pai vai ser aquele que vai te acordar 5 horas da manhã para você trabalhar. Vai te acordar 5 da manhã para você se preparar para estudar. Teu pai é aquele que vai te dar uma surra quando você estiver fazendo uma coisa errada, que nem eu. Já apanhei do meu pai algumas vezes, apanhava mais da minha mãe. Era direto. Não sei porquê. Mas do meu pai foi umas 4 vezes, irmão. Só que a surra do meu pai doía muito mais. Eu tinha mais medo da surra. Eu preferia tomar 10 surras da minha mãe do que uma do meu pai, que doía mais. E meu pai falou assim para mim, não quero você andando com um rato. Quem era o rato? Era um moleque que roubava, que só fazia coisa errada. Eu não sabia nem o nome dele, o apelido dele era Rato. Todo mundo chamava de Rato, porque rato rouba, né? E o moleque era tão ladrão que o nome dele era Rato. Aí meu pai falou, não quero você andando com rato. Eu obedeci a meu pai? Não, estava eu andando com rato. E sabe o que o rato fazia, irmãos? Aqui no boiadeiro não era esse movimento todo, não. Subia muito caminhão de galinha aqui pelo caminho do boiadeiro. E o rato, ele trepava no caminhão de galinha. E eu, andando com o rato, trepava também no caminhão de galinha. E quando o cara do caminhão, o motorista, viu os moleques trepados atrás do caminhão, o que o motorista fazia? Parava o caminhão e mandava a gente descer? Não. Ele acelerava, irmãos. Teve um dia que o cara acelerou, subindo aqui o boiadeiro, e eu pendurado no caminhão. O rato pulou, saiu rolando ali o caminhão do boiadeiro, e eu pulo, não pulo, não pulo, não pulo. Quando o caminhão chegou ali na estrada da Gávea que virou, eu tive que pular. E graças a Deus que não vi um carro atrás, porque senão eu tinha morrido atropelado. E meu pai falava, não anda com rato, e eu andava com rato. Um dia pendurado no caminhão, eu só senti uma mão puxando a minha orelha. Quando eu olhei era meu pai. O rato ficou olhando, os amigos do rato.
Meu pai me levou para casa e eu tomei-lhe uma surra muito grande, irmãos. Eu acho que aprendi, pelo menos a não andar com rato. Mas o meu pai me falou o que era certo. E a surra que o meu pai me deu, eu não fiquei revoltado, eu não virei bandido, eu não fui cheirar cocaína, eu não fui fumar maconha. Todas as surras que a minha mãe e meu pai me deu, todas elas eles tiveram razão. Embora eu dissesse que eles estavam errados, que não era nada daquilo, mas todas elas eu agradeço. Cada surra que eu tomei, porque cada uma delas me ensinou a ser uma pessoa melhor, a obedecer os meus pais, a saber o que é certo. Jesus tomou uma surra, não do pai dele, ele tomou uma surra da humanidade. Ele tomou uma surra de nós pecadores. Ele tomou uma surra de pessoas. Não foi de Deus, mas ele foi fiel, mesmo na surra que ele tomou. E olha a surra que ele tomou. Foi uma surra que o levou à morte. As surras que eu tomava do meu pai e da minha mãe, só ficavam as marcas, ficava 1 ou 2 dias, aquele vermelhão. Mas depois saía. A surra que Jesus tomou, até hoje, lá na glória, quando estivermos com Ele, no corpo glorificado, o Senhor vai mostrar a marca, as marcas da surra que Ele tomou. Ele vai mostrar a marca, os furos nas suas mãos. Mas Jesus foi fiel, irmãos. Meu Pai, se este cálice pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Se esse cálice não pode passar de mim, e não pôde, irmãos. Jesus falou: Pai, se puder, tudo bem, se não puder, tudo bem. Então, muitas vezes, para a gente encerrar, irmãos, eu não vou falar o nome da pessoa. Ela já não está aqui na nossa igreja, infelizmente. Mas uma pessoa que eu amo muito, muito. Foi uma pessoa que trabalhou aqui comigo na igreja e que naquilo que ela fez, para mim ela foi a melhor. Estou aqui, acompanho os outros pastores. E essa pessoa, no que ela fez aqui na igreja, ela foi a melhor. Depois ela saiu, ela teve que ir para outro lugar. Saiu daqui da Rocinha. E num belo dia, lá de onde ela estava, ela até dava o dízimo para a igreja. Mesmo não estando na nossa igreja há muito tempo, ela continuava dizimando. Mas um dia ela veio aqui falar comigo. Para minha surpresa, porque essa pessoa mora longe, ele disse assim para mim, ou ela disse assim para mim: Pastor Geraldo, eu vim aqui falar com o irmão, que eu quero que o irmão me tire de tudo da igreja. Se eu ainda faço parte da membresia, eu não quero fazer mais. Aí eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: simplesmente, eu não acredito mais em Deus. Não acredito mais. Não tenho nada contra o senhor, gosto muito do senhor, gosto muito dos irmãos da igreja, não é nada contra a igreja, mas eu não acredito mais em Deus. Aí eu perguntei: por que você não acredita mais em Deus? Porque não acredito. Porque existe muito mal no mundo, porque eu não consigo entender determinadas coisas que acontecem. Dei um abraço nele, ou nela. Falei: olha, eu lamento ouvir isso, mas eu vou estar orando por você. A pessoa até falou comigo: pastor, eu sei que você vai estar orando, mas por favor, né, que a mão de Deus não pese sobre mim, porque eu também não quero ser castigado, não. Porque senão aí que eu vou deixar de acreditar. Eu falei: não vou orar por isso. Vou orar por você. Mas o que eu fiquei pensando depois, irmãos?
que realmente essa pessoa, ela tem razão em algumas coisas. E quais são elas, pastor? Ela tem razão no sentido de que nem tudo que a gente vê nesse mundo a gente consegue compreender. Nem tudo que acontece, são tantas injustiças, tanta maldade, que muitas vezes a gente se pergunta por que Deus permitiu. Semana passada, nós tivemos a neta do pastor Edmundo. A neta do pastor Edmundo estava fazendo um trabalho missionário, trabalhando na Jocum. A neta do pastor Edmundo tinha apenas 20 anos, estava fazendo o trabalho do Senhor. E simplesmente sofreu um acidente, veio a falecer ela e mais outro jovem, mais 2 jovens, estavam no carro fazendo trabalho, iam fazer um curso para aprender a linguagem indígena, para pregar para os índios ali do Mato Grosso. O rapaz estava dirigindo o carro, tudo na faixa de 20 anos, 5 jovens. O rapaz estava dirigindo o carro, perdeu a direção, saiu da pista, bateu de frente numa carreta. O motorista morreu na hora, a Camila morreu, mais um outro jovem morreu lá do Ceará até. O outro jovem, a Camila e o motorista aqui do Rio de Janeiro. Estivemos no velório, eu, pastor Sérgio, Santana, vários pastores, muita gente. Então, como você vai explicar isso? Como você vai entender isso? É difícil. Mas nós não seguimos ao nosso Pai Celestial porque a gente tem que entender tudo que o nosso Pai Celestial faz ou permite. Lembrem-se do que Jó disse lá em Jó capítulo 1, a partir do versículo 20, quando Jó ouviu tudo que era ruim de tragédia. Jó não perdeu só um filho, perdeu 10. Jó perdeu, além dos filhos, tudo que ele tinha. E Jó estava sentado, queridos. Jó estava lá sentado, ouvindo só desgraça, só derrota. E ele sentado, ouvindo aquilo tudo. A última coisa foi, teus 10 filhos morreram. E aí o texto nos fala que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, em sinal de tristeza, rapou a sua cabeça, sinal de vergonha, lançou-se no chão e adorou ao Senhor. E Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, e Jó não pecou e não atribuiu a Deus mal algum. Quero ouvir um glória a Deus. É esse o tipo de filhos que a gente tem que tentar ser. Não é entender a Deus. O meu amigo quis entender a maldade no mundo, quis entender as mazelas da vida, quis entender. Irmãos, a gente só vai entender quando a gente estiver na glória, queridos. E você se prepare, porque a igreja vai ser perseguida. Você se prepare, porque você vai ver coisas terríveis. Porque lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, e a Bíblia, ela não esconde nada. A Bíblia não esconde nada, irmãos. A Bíblia nos mostra. Assim como Jesus, quando diziam para Jesus, eu quero te seguir, Jesus falava assim, me segue? Não. Jesus falava assim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? Então você tem que perder a sua vida. Porque quem quer me seguir tem que perder a sua vida. Porque quem perder a sua vida vai achar. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido a quem fazer guerra aos santos? Quem é que sabe? A quem foi permitido? Quem são os santos? Quem são os santos, igreja? Quem são os santos, igreja? A igreja, nós. Foi permitido a quem fazer guerra aos santos?
ao diabo, ao anticristo. Amém? Quem permitiu ao anticristo fazer guerra aos santos? Quem permitiu? Quem? Deus. Então Deus permitiu ao anticristo, ao diabo, fazer guerra aos santos. E o que, irmãos? E o que, irmãos, vai acontecer? O anticristo vai perder? Aí, nesse momento? O que está escrito ali, irmãos? Foi permitido, deu-lhes o poder sobre toda a tribo e língua. Não, volta. Volta. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então Deus vai permitir que o diabo faça guerra contra a igreja e vença a igreja. Sabe o que é vencer? Você vai ser preso, você vai ser espancado, você vai ser morto, fuzilado, decapitado, enforcado, apedrejado. E quando o pessoal pega bandido na rua, aí começa a bater até matar. Qual o nome que dá para isso? Linchamento. Você vai ser linchado. Sabe por quê? Porque você vai estar pregando a palavra. E o que Deus vai fazer? Vai permitir. Vai permitir que o diabo vença. Vai permitir que o anticristo vença. Eu já ouvi, quando a gente fala de escatologia, que é final dos tempos, eu já ouvi crente me falando assim: pastor Geraldo, você está errado. Deus não vai permitir que a igreja dele seja perseguida. Deus não vai permitir que a igreja dele sofra. Deus não vai permitir que a igreja dele passe por isso. Então, eu tô lendo a Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos. Não é fazer guerra ao religioso, não. Porque eu preguei semana passada. O religioso que vai estar aqui na igreja é aquele que vai abraçar as ideologias do mundo, é aquele que vai abraçar os conceitos de religião que serão permitidos que a igreja abrace. A igreja não vai poder falar sobre ideologia, contra a ideologia de gênero. A igreja não vai poder falar contra a pedofilia. A igreja não vai poder falar contra a liberação das drogas. A igreja não vai poder falar sobre inferno. Não. Essa igreja não será perseguida. Essa igreja vai ficar de boa. Essa igreja vai ficar em paz. Mas a verdadeira igreja, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros santos, aqueles que são fiéis ao Cordeiro, aqueles que não se renderão ao sistema, aqueles que não se renderão ao governo, aqueles que não se renderão a denominações, a CNPJs com nome de igreja, esses serão perseguidos, e Deus vai permitir que o diabo vença. E aí sabe o que vai acontecer com muitos irmãos? Igual esse irmão que veio. Não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus, pastor Geraldo. Porque aí estou acreditando em Deus. Meu pai acredita em Deus, meu pai está preso. Minha mãe acredita em Deus, mataram minha mãe. Eu acredito em Deus, meu irmão me entregou para a polícia. Eu acredito em Deus, o meu próprio pastor me entregou, chamou a polícia para mim. Eu acredito em Deus, todo mundo na minha igreja é contra mim. Me chamam de hipócrita, de fascista, de religioso. Então quer saber? Eu acho que Deus não existe. Como que Deus existe? Se permitiu que uma menina de 20 anos, que estava pregando o evangelho, sofresse um acidente terrível. E aí, continuando o texto, por favor, Jonathan. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Deu poder a quem?
sobre toda tribo, língua e nação. Deu poder a quem, irmãos? Quero ouvir, irmãos? Ao diabo, irmãos. Deu poder ao diabo sobre toda tribo, língua e nação. Quem foi que deu poder ao diabo sobre toda tribo, língua e nação nesse texto? Quem foi? Deus. Quem foi que deu poder ao diabo para matar os filhos de Jó, para tirar toda a riqueza de Jó, para deixar Jó com câncer, fedendo, igual um mendigo, abandonado? Quem foi que deu poder ao diabo para fazer isso? Quem? Deus. E Jó negou a Deus? Jó amaldiçoou a Deus? Jó atribuiu a Deus? Não. Então, não vou aqui pregar esse evangelhozinho aí, groselha, porque estão pregando um evangelho groselha, um evangelho rala-rala. Quem já tomou rala-rala? Rala-rala é Nutella, evangelho Nutella. Para os mais novos aqui, o rala-rala era um bloco de gelo, que aquilo ali eu acho que nem era filtrado, ficava ali no Largo do Boiadeiro, o cara com um bloco de gelo, aí ele tinha um negócio que ele raspava o gelo, colocava dentro do copo, aí botava groselha. A gente gostava, né, Vânia? Era gostoso. Hoje eu não teria coragem de beber, não, mas naquela época... enfim. Então esse evangelho groselha, irmão, parei, cansei. Vou pregar a verdade para você, meu irmão. Para você que está nos ouvindo aí de casa. Se prepara, porque se você for cristão de verdade, se você for como Jesus, se você for como Jó, meu irmão, o céu está nos esperando, amados. O Senhor está lá de braços abertos, vai dizer assim: meu servo, vinde a mim, porque você foi fiel na perseguição, você foi fiel na privação, você foi fiel. Vinde para o descanso do meu Pai. Porque ser crente agora, irmão, ser crente agora aí, ser crente agora é fácil. Aí tu vem para a igreja, aí tu ouve aquela palavra, aí tem uns louvores muito legais, a parede pintada de preto, tudo, iluminação, parece que você está num show, né? Agradável, ar-condicionado, poltrona confortável. Você está na Rocinha, mas você parece estar na igreja da Barra. Eu sou da época que a gente sentava no banco duro, não tinha ar-condicionado, era ventilador de teto. Pessoal pegou aqui. No calor era um inferno dentro da igreja, desculpa aí o termo, mas era muito quente, o som horroroso. Não tinha isso aqui não, data show não. Era um pedaço de papel escrito com a letra da música, a gente pegava assim e virava a página. Aí depois foi o reto projetor. Instrumento, nem pensar, esses instrumentos aqui eram violão tonante, nem Giannini era tonante, o mais vagabundo que tem. Pastor tocando mal a beça, pastor Werner. Era horrível, mas era o que a gente tinha. E todo mundo era feliz. Mas hoje é esse conforto. Você vê culto pela internet. É muito fácil ser crente. Mas se prepara, abençoado e abençoada de Deus. Porque um dia a gente vai estar fazendo a mesma oração que Jesus. A gente vai estar olhando para Deus e falar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Porque, Senhor, se eu não botar a marca, eu não vou poder comprar. Se eu não botar a marca, eu não vou poder vender. Senhor, se eu falar lá na minha empresa que eu sou evangélico, o meu patrão vai me mandar embora.
Senhor, se eu chegar na minha família, na reunião com a minha família, e eu falar que estou frequentando a igreja, a minha família vai me expurgar. Eu vou ser persona não grata na minha família. Senhor, afasta de mim esse cálice, porque o meu filho ou a minha filha são homossexuais. E eu amo demais o meu filho e a minha filha, e eu jamais vou falar para eles que isso é errado. Senhor, eu não posso falar para minha filha deixar de fazer o aborto, Senhor, porque a minha filha tem um futuro pela frente, a minha filha tem que terminar a faculdade, a minha filha não pode ter esse relacionamento agora. Então, Senhor, o Senhor tem que compreender que eu tenho que apoiar a minha filha no aborto que ela vai fazer. Está entendendo o mistério, igreja? Ser crente agora é mamão com açúcar, é mariola, não é nem quebra-queixo, é cuscuz de coco, mamão com açúcar. Mas vai vir o dia, virá o dia, e esse dia está se aproximando, em que a gente vai ter a mesma oração que Jesus teve aqui com o Pai. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa parte poucos vão fazer. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se é para me ser perseguido, Senhor, eu serei por amor ao teu nome. Se é para me ser preso, Senhor, eu serei por amor ao teu nome. Se é para ser morto, Senhor, eu serei por amor ao teu nome. Se vai morrer meu filho, minha filha, morrerão por amor ao teu nome. E ponto. E ponto. Homenageamos os pais nessa noite, mas temos uma referência, que é Jesus Cristo, que obedeceu ao seu pai até o fim. Seu pai e o meu merece todas as homenagens, mas o Pai maior, que é o Pai celestial, esse sim, a gente tem que obedecer incondicionalmente. Então, se você tem sido um crente meia boca, um crente meia tigela, um crente geleia de mocotó, um crente mamão com açúcar, ou um crente Nutella, irmão, abre o teu olho, abre os seus olhos, porque quando o negócio apertar, porque quando, tem uns termos aí que eu não posso falar aqui, mas quando a onça for beber água, quando a onça for beber água, meu querido, aí, quando o negócio apertar, se você está desse jeito, esse meu colega, ele foi anos e anos da igreja, o negócio nem apertou ainda, e como diz aí no popular, ele já arregou, ele já entregou os pontos. Vigia, querido. Vigia. Porque muita gente, você está olhando aí do lado, que está do teu lado, muita gente que você pensa que vai ser fiel até a morte, não será. E muita gente que está aí do teu lado, que você pensa que vai arregar, não vai. É o que eu tenho dito, muita gente vai te surpreender, positivamente e negativamente. Você vai ver pastor abraçado até a alma com a nova ordem mundial. Você vai ver pastor tirando selfie com o anticristo, ainda fazendo o V da vitória. Você vai ver padre, você vai ver bispo, de mãos dadas com demônios. Você vai ver gente na rua apoiando, fazendo manifestação a favor.
como a gente já está vendo, manifestação a favor do aborto, manifestação a favor da liberação das drogas. E você vai ver, escuta o que eu estou dizendo, para a gente encerrar. Esse vídeo pode ser cancelado no YouTube, não estou nem aí. Vou dizer para você, muito em breve, veremos manifestações de artistas, manifestações de estudantes, manifestações na rua a favor da pedofilia. Muita gente a favor de sexo com crianças de 8, de 9, de 10, de 4, de 3 anos. Pastor, não acredito nisso. Então tá. Aguarde. E pasmem, você vai ver dentro da igreja, como você já vê gente dentro da igreja, a favor do movimento LGBTQI+. Você vê gente dentro da igreja a favor do aborto. Você vê gente dentro da igreja a favor da liberação de drogas. Você vai ver gente dentro da igreja a favor da pedofilia. Ou você duvida? É isso que vem pela frente. Então, seja fiel, obedeça ao seu Pai Celestial, mesmo que você não entenda, querido, porque tem coisas que a gente não entende. A fome lá na África, a gente não entende. A desigualdade social, a gente não entende. As doenças, a gente não entende. Mas nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para obedecer. Obedecer a quem? Ao Criador. Muita gente vai dizer para você: todos os caminhos levam a Deus. Por que que só o teu Jesus está certo? Por que que Maomé não está certo? Por que que Alá não está certo? Ou por que que Buda não está certo? Muita gente vai te questionar. Por que que só você conhece a verdade? A gente tem mais de 1 milhão de pessoal que segue o Islã. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas, de 2 bilhões de pessoas que seguem a religião hindu. Por que que só a tua religião está certa? Olha que questionamento relevante. Tem base. Olha que problema teológico que tem. É uma argumentação razoável, mas a vida é feita de escolhas. E a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu escolho Jesus. Que se dane a lógica, que se dane a ciência, que se dane a razão, que se dane. Eu escolho Jesus. Porque para mim Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Não é o Buda, não é o Maomé, não é o Islã, não é o muçulmano, não é as religiões orientais. Eu escolho Jesus e escolho morrer, porque para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. Convido você a se colocar de pé.